A Guerra da Vendéia, que começara em março, persistiu até dezembro, quando o exército republicano conseguiu debelar as forças apoiadas por católicos e republicanos. O saldo da guerra foi cerca de 10.000 soldados mortos em batalha. Mesmo depois do fim do conflito, a região da Vendéia continuou a ser resistente à República por vários anos. O regime do terror foi implementado efetivamente em setembro de 1793. Uma nova Constituição foi votada pela Convenção. Nela seria declarado o direito ao trabalho, à instrução, à liberdade e à insurreição, esta nos casos em que os direitos fossem desrespeitados. Antes mesmo da efetivação do terror, já havia sido criado pelo deputado jacobino Jean Paul Marat, sob inspiração de Danton, um comitê de salvação pública composto de 9 membros. Esse comitê tomaria todas as medidas necessárias para que os contra-revolucionários fossem derrotados, e o Tribunal Revolucionário decidiria as penas aplicadas aos inimigos da Revolução. Foi aprovada ainda a Lei dos Suspeitos, que autorizava a prisão de qualquer um considerado suspeito de trair a Revolução. Cerca de 40.000 pessoas foram presas por meio deste dispositivo legal. Os comitês já existiam desde 1789, mas se fortaleceram durante o período da Convenção, uma vez que o Poder Executivo funcionava com o Legislativo. Cada comitê era formado por um grupo de deputados que discutiam propostas para vários setores da sociedade. Além do Comitê de Salvação Pública, havia o Comitê de Finanças, de Fiscalização e de Segurança Geral. Nesse período, todos os jovens entre 18 e 25 anos foram convocados para enfrentar a Contra-Revolução, que conseguiu obter algumas vitórias no interior do país. Em um estado de guerra constante, a violência era uma das armas para consolidar a Revolução. Em outubro de 1793, em Paris, a rainha Maria Antonieta, nascida em 1755, foi executada na guilhotina. Em 1794, uma nova legislação ampliou os poderes do Tribunal Revolucionário, possibilitando que uma denúncia levasse um suspeito à condenação, sem sequer haver um inquérito para investigar a veracidade das acusações. Só entre junho e julho daquele ano, mais de 1.000 pessoas foram julgadas e cerca de 800 foram executadas. Entre elas estava o criador da química moderna, Antoine Lavoisier, que viveu entre 1743 e 1794. Até mesmo membros do governo revolucionário foram condenados e guilhotinados. Esse foi o caso de Georges Danton, líder revolucionário e membro do Comitê de Salvação Pública. Danton, por desaprovar o regime de excessiva repressão, acabou por ser julgado como traidor e condenado à guilhotina também em 1794. Assim como ele, vários líderes girondinos tiveram o mesmo fim. O aprofundamento da Revolução Francesa trouxe ainda várias medidas anticristãs, como a criação de um novo calendário, a substituição dos nomes de santos das ruas e a convocação da Festa da Razão, celebrada na Catedral de Notre-Dame de Paris. Em defesa da liberdade, decretou-se o fim da escravidão nas colônias francesas, ato que seria suspenso por Napoleão em 1802. Embora o regime ditatorial, dirigido por Robespierre e Saint-Just, que viveu entre 1767 e 1794, tem eliminado muitos inimigos, não foi capaz de solucionar os problemas sociais que permaneciam no país. Apesar de terem sido tomadas algumas medidas para melhorar a saúde pública, o abastecimento de alimentos e mesmo a distribuição de terras para indigentes, tais medidas não foram suficientes para que os sans-culottes e a maioria da população aprovasse o regime do terror. Sem um apoio popular, cresceu a oposição ao Robespierre e Saint-Just, que em 27 de julho, 9 termidor no calendário da Revolução de 1794, acabaram sendo condenados por tirania e guilhotinados por ordem da Assembleia. Eliminada grande parte do perigo externo, uma porção significativa da convenção liderada pelos girondinos já não via motivo para manter o regime ditatorial. Com eles, mais de uma centena de pessoas ligadas aos jacobinos foram guilhotinadas, pondo fim ao período do terror. Foram então reorganizados os comitês e fechou-se o Clube dos Jacobinos. Os girondinos voltaram à cena política e a presença dos sans-culottes foi reduzida. A lei dos suspeitos foi abolida e a Assembleia Nacional retomou o controle do governo da França. Esse processo de luta contra os jacobinos e a ordem política que se instituiria a partir de então ficaram conhecidos como a Reação Termidoriana, que restabeleceu o poder político da Assembleia em detrimento dos comitês. Ainda que a Convenção não tivesse conseguido atingir seus objetivos no que dizia respeito às transformações sociais, durante esse período foram criadas várias possibilidades de enriquecimento da vida cultural francesa, ficando em evidência o princípio iluminista de desenvolvimento da razão. O historiador Carlos Guilherme Mota explica, Além da Biblioteca Nacional, do Museu do Louvre, do Arquivo Nacional da Adoção, do Sistema Decimal e do Sistema Métrico, a Convenção lançou os fundamentos de uma nova concepção de cultura e de sociedade. Seu Comitê de Instrução Pública produziu um projeto que previa uma escola para cada 1.000 pessoas e liberdade de ensino.
Não foi adotado o ensino obrigatório e gratuito, como desejariam os montanheses, mas para o ensino primário voltou-se uma escola por cantão. Cantão é uma unidade político-territorial em alguns países europeus. Já o secundário interessava a burguesia termidoriana, cada departamento deveria ter uma escola central, sem exame, programa ou inspeção, com alunos externos. O ensino superior seria por especialidade, daí o Museu de História Natural do Jardim de Plantes, a Escola Central de Trabalhos Públicos, embrião da Escola Politécnica de 1794, o Conservatório de Artes e Ofícios, a Escola de Belas Artes, o Conservatório Nacional de Música e, além da École de Neuilly, para fornecer quadros para o exército, e da École Normale para formar professores para as escolas centrais. Criaram-se também as escolas de Santé, em Paris, Montpellier e Estrasburgo, para a formação de médicos. Está na obra do Carlos Guilherme Mota, Revolução Francesa. Tem a Morte Marat, do Jacques-Louis David, de 1793. O pintor retratou Jean-Paul Marat, defensor do grande terror do Tribunal Revolucionário. Em julho de 1793, Marat foi assassinado. Charlotte, autora do crime e que se dizia sua admiradora, foi condenada pelo Tribunal Revolucionário e guilhotinada em seguida. Esse foi um dos episódios que contribuíram para que se defendesse a implementação do terror. Tem representação também da prisão do Robespierre em junho de 1794, feita por Henriette Foucrangin. Eu não sou da Guarda Nacional, apontar arma para o Robespierre, né? A Revolução Francesa virou uma putaria, uma zona total, né? Os próprios líderes depois foram mortos pela Revolução. Os líderes mataram os inimigos, depois foram mortos pela própria Revolução. Isso mostra que como as revoluções são perigosas, né? São bem intensas e levam a carnificina geral. Foi o que aconteceu também nas revoluções socialistas. E sempre quando falam em revolução e pegar em armas, tenho certeza que quem está querendo fazer isso depois que tomar o poder vai virar um tirano desgraçado. Não vai entregar o que ele prometeu, que é um governo popular, onde o povo tem voz e vez e pode decidir as suas coisas com respeito, né? Com respeito à intenção e à vontade popular. Vai perseguir opositores, matar e fazer o que aconteceu aqui nessa putaria danada que foi a Revolução Francesa.